todos, bem-vindos aqui a mais um Conversa de Mercado, nessa série super especial, onde estamos falando com todos os concorrentes do prêmio Innovation Challenge da FCA Cosmetic 2023, sobre um ativo inovador para esse ano. Então, acompanhem toda essa série e já aviso vocês que temos uma vitrine, uma área de exposição na FCA Cosmetic nesse ano com todas essas soluções lá. Então, não deixem de estar presentes. E, é claro, vamos agora entender um pouco mais aqui com o Anderson Aguiar, que é analista de desenvolvimento e aplicação da Symbios. Ele vai falar para a gente do policitronelol. Já estou curiosa, viu, Anderson? Bem-vindo! Bom dia, Nádia. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Obrigado, viu, pela oportunidade de poder estar aqui compartilhando com vocês, né, desse material novo aqui que a gente está trabalhando também. Espero que vocês gostem do produto, né, que vocês entendam muito bem. E caso tenha dúvidas também, eu estou à disposição aqui sempre. Se vocês puderem conversar com a gente aqui na Symbios, né, a gente troca um papo e eu apresento melhor o material também. Perfeito, Anderson. Então, fala para a gente um pouco aí desse ativo. Bom, o policitronelol, né, ele na verdade é uma linha de produtos, ele é feito a partir de um processo desenvolvido pelo nosso fornecedor, em que a gente consegue fazer uma polimerização à base de terpenos do citronelol, principalmente, né, que a gente encontra ele na natureza. Esse produto, ele começou a ser pesquisado, né, a ser introduzido no mercado, principalmente devido a uma demanda que a gente vem percebendo de produtos que são naturais, mas que eles possam ter uma funcionalidade muito melhor também, ou comparável com produtos que a gente já tem, que são muito utilizados no mercado, mas que eles podem ter algum problema, tanto de sustentabilidade, então a gente tem muito o caso dos silicones, que eles são sintéticos, eles têm uma pegada de carbono muito alta também, muitas vezes eles não são renováveis, né, eles são acumulam no meio ambiente. A gente tem também petrolatos, né, como a vaselina também, que ela também é um material não renovável, também se acumula na natureza, né, tem uma pegada de carbono muito alta também. Além de toda essa parte de sustentabilidade, que elas têm uma certa deficiência, a gente também vê que às vezes eles podem ter algum fator toxicológico, algum fator de alergênico, de toxicidade. Então, esse produto ele foi desenvolvido principalmente para ser um substituinte natural dessas matérias-primas que a gente tem, que são tradicionais, que a gente sabe que tem um bom benefício também para o produto final, né? Sempre dão brilho, sempre dão um efeito sensorial muito interessante, mas carecem desses efeitos ambientais sustentáveis. Então, o policitronelol, né, o nosso fornecedor, ele desenvolve os produtos pensando principalmente no meio ambiente, eles são desenvolvidos a partir dos 12 princípios da química verde, e a Symbios a gente tem essa preocupação desde sempre também. A gente sempre procura matérias-primas que são naturais, que são sustentáveis, elas são produzidas, têm certificação Cosmos, são produzidas por biotecnologia. Hoje em dia também a gente está aumentando muito o nosso portfólio de produtos à base da temática da upcycling também, né, que é um futuro aqui que a gente está percebendo, né, uma demanda que a gente tem no mercado, e toda essa parte da sustentabilidade também. Perfeito, querido. E fala pra gente o que ele tem de inovador. Bom, esse produto ele é desenvolvido a partir de um processo patenteado, ele é da nossa parceira P2, e a P2 ela foi produzida, né, foi fundada por um professor da Yale, que ele tem uma boa pegada, já uma boa experiência nos 12 princípios da química verde. Então, é um processo de eterificação, né, de polimerização, à base dos terpenos de citronelol. Esses terpenos, se eu puder compartilhar com vocês uma imagem aqui para a gente poder ver um pouquinho, ele é feito a partir de bioprodutos, né, de produtos que seriam descartados a partir da indústria de papel e celulose. Então, são rejeitos que eles não seriam realmente utilizados, já que tradicionalmente a gente tem essa indústria como uma das maiores que a gente tem no mundo, né? A gente utiliza bastante ainda papel e celulose, e esses materiais eles eram descartados. Então, a partir de agora, a gente está com essa parceria em que eles pegam esse produto, né, passam por um processo chamado PIS, que é um processo patenteado,
de polimerização eterificada contínua, é um processo feito na temperatura ambiente, a gente não tem utilização de, de produtos adicionais nele, então a gente chega na estrutura aqui na esquerda, na direita, dos policitronelóis. A gente tem a repetição do monômero citronelol, e aí com isso a gente consegue manter então uma ligação de metil éter, que é muito parecido com o que a gente já tem no carbono, mas a gente tem também uma ramificação alquila, que essa ramificação faz com que o produto seja biodegradável. Então ele consegue ter os mesmos efeitos do que um silicone, mas ele tem toda essa biodegradabilidade quando ele chega no meio ambiente. Uma degradação muito rápida também, então a gente consegue fazer com que esse produto ele entre no ciclo novamente, ele tem uma biovida muito rápido, você produz ele, utiliza, quando ele é descartado, ele já é decomposto também, e aí você volta com um processo, diferente dos outros, que eles são produzidos e começam a ser acumulados no meio ambiente. Esse processo também, a gente pode ter uma derivação dele, em que você consegue chegar a diversos tipos de produtos diferentes. Então, no caso aqui, eu estou apresentando principalmente mais como derivado do silicone, mas a gente tem também opções para substituir petróleo. Os nossos fornecedores também estão trabalhando muito com fazer produtos que substituam emulsionantes também, tensoativos e diversos outros a partir desse mesmo processo. Se você só alterando ali uma parte da cadeia, você consegue ter uma funcionalidade muito diferente, partindo do mesmo processo. Esse processo que a gente tem, né, ele é muito sustentável, ele vem a partir de bioprodutos, então, da indústria do papel e celulose, ele tem um baixo fator E, esse fator E é um fator que está começando a ser mais divulgado aqui no Brasil, mas desde a sua produção até o seu destino final, ele tem baixo impacto no meio ambiente. Ele não produz ele não produz resíduos na sua produção. Você utiliza apenas o citronelol e ele vira o polímero. Então você não tem subprodutos disso. Você não tem outros catalisadores prejudiciais também ao meio ambiente, né? Ele é descartado. Ele continua então no biociclo do produto. E esses produtos também são principalmente do upcycling. No caso aqui, a gente utiliza principalmente do papel e celulose. Perfeito. Anderson, fala um pouquinho para a gente, o que diferencia ele dos demais, então, na mesma categoria? Bom, dos produtos que a gente vem compartilhando aqui, que a gente vem utilizando eles como substituintes, com opção principalmente a sua sustentabilidade, são produtos naturais também, são renováveis, o que a gente vê de principalmente diferente, né, para os que são tradicionalmente utilizados. E essa tecnologia, como eu comentei, né, a tecnologia PICE, ela pode ser utilizada para a gente ter outros produtos diferentes também, não só os substituintes ao silicone. Então a gente pode ter de emulsionantes, de tensoativos, de ativos também, né, no futuro que a gente está começando a trabalhar. Então, principalmente, né, a questão da sustentabilidade aqui, né, de ser um produto mais verde, ele ser rapidamente biodegradável e não causar impactos no meio ambiente. Perfeito. E fala um pouquinho mais para a gente de benefícios. Bom, dos benefícios desse produto, né, a gente tem tanto a questão da sustentabilidade, que hoje em dia para a parte do marketing, né, e também da toda a preocupação que os clientes vêm tendo com os produtos, isso é muito interessante, né, isso é muito importante também, parar de utilizar esses materiais que a gente está começando a perceber que eles são problemáticos, né, ter um produto que tenha um nome que seja muito mais difícil, que você leia ele e pareça que ele seja um produto sintético, né, que ele não é uma coisa muito natural, que a gente não reconhece muito bem assim, né, alguns clientes já estão começando a ficar muito mais preocupados com a composição do que tem no rótulo, entendendo elas melhor também, começar a evitar algumas coisas e inclusive uma alta performance. A gente tem alguns testes que já foram feitos com esse material, em que a gente consegue comparar eles e notar que a gente consegue utilizar ele em uma menor quantidade do que alguns silicones para ter um mesmo efeito. A gente tem um sensorial quando ele é aplicado em produtos
para skincare, um sensorial muito elevado, né, muito melhor do que alguns silicones. A gente pode utilizar eles também em hair care, em pigmentos também, para fazer maquiagem, a gente consegue ter uma dispersão muito melhor. O sensorial, principalmente, né, como eu falei, e diversos outros atributos, mesmo utilizando uma menor quantidade do que esses que a gente está propondo substituir. Então, é toda a Perfeito. questão ambiental, né, e a alta performance que ele pode oferecer. Sensacional, Anderson. Você falou bastante de sustentabilidade. Eu queria ouvir um pouco mais sobre isso referente ao teu produto. Então, né, esse produto aqui, a sustentabilidade, né, ele é a partir da base do upcycling. Hoje em dia, o upcycling, né, é uma questão muito forte, não só em cosméticos, mas em diversos ramos que a gente tem na vida, nosso ramo alimentício também, vestimentas e tudo mais, que é a parte de a gente utilizar produtos que eles seriam normalmente descartados, mas eles já foram produzidos, né? A gente teve um impacto ambiental para poder produzir eles e ao ser descartados também, eles acabavam gerando também um impacto na hora do descarte, né? Um acúmulo em algum lugar e também muitas vezes esses produtos descartados, eles contam com diversos atributos, com diversas moléculas, né? Produtos assim que eles são ótimos para a gente, mas que antigamente o pessoal não dava muita atenção. Mas hoje em dia como a gente está começando a pensar um pouco mais sobre tudo a cadeia de processos que a gente tem, em toda a produção, em tudo que a gente já perdeu, sendo ótimo para, mas que era considerado um rejeito, assim, a gente vem começando a se preocupar um pouco mais. Então, começando a utilizar mais cascas de produtos para poder retirar algum ativo. Esse material, por exemplo, ele é feito do pinheiro. Né? Então, eram partes da árvore que eles não eram utilizados na indústria de papel e celulose, mas essa árvore ela já foi produzida, né? Ela já cresceu bastante, e aí ele só era realmente descartado e depois começava o ciclo novamente. E ele não era realmente reaproveitado. Então, com isso, a gente consegue ter uma matéria-prima, né, que seria descartada, então não tinha um valor muito agregado junto a ela, né? Você consegue fazer um processo fácil. É uma matéria-prima que era muito abundante também, porque a indústria de papel e celulose é uma indústria muito grande que a gente tem no mundo, né? A gente usa em diversos lugares papel, caixa de papelão, essas coisas assim, que vem tudo muito parecido. Eles são produtos, então, biorrenováveis também, né? Então, eles são produzidos a partir de matéria-prima natural, eles passam por processos biodegradáveis, eles voltam para a natureza, então eles não afetam, não impactam a longo prazo o meio ambiente, nem nenhum lugar específico, assim, meio ambiente, águas, né, solos, nem nada. Como ele não bioacumula, então a gente consegue sempre ter esse processo, né? Ele é produzido, depois ele é degradado, a gente consegue produzir novamente e ele não afeta tanto assim nenhuma da parte da cadeia produtiva. Eles também são produtos muito biocompatíveis, né? Então, como eles são feitos à base do terpeno, que é o citronelol, a gente já conhece, né? Ele é muito utilizado em fragrâncias também, em diversos alimentos, esse terpeno ele é presente, então o nosso corpo ele já tem uma grande aceitação para esse produto, então ele não tem um perfil toxicológico, ele não causa irritação, tanto na pele quanto nos olhos. A gente tem testes, né, mostrando isso. Ele não causa nenhum tipo de irritação, baixa toxicidade também, né, e é um produto, como comentei já, como ele é produzido a partir de produtos naturais, ele durante o processo de produção ele não gera nenhum tipo de resíduo e no processo final também, para o descarte dele, também não gera resíduo, como ele é biodegradável, ele tem um fator ambiental, que é esse effector que eu já comentei, muito baixo. Então ele não causa nenhum impacto, né? E hoje em dia esse effector ele é um fator bem interessante para a gente poder ver qual é o impacto que o produto tem no mercado, no meio ambiente. Anderson, fala um pouquinho para a gente das possibilidades de aplicação desse produto. Bom, esse produto, como ele pode ser usado como um substituinte dos silicones, os silicones hoje em dia eles são aplicados em diversos mercados diferentes, né? Esse produto aqui também. Então, a gente tem, no caso aqui, para skincare,
né, cuidados da pele, ele pode ser utilizado como um emoliente, sendo substituinte do silicone. Então ele tem um alto sensorial, ele deixa um baixo resíduo na pele também, tem uma boa espalhabilidade. Se eu puder compartilhar com vocês também um slide, só para mostrar aqui, a gente tem diversos tipos de silicones no mercado e a gente tem esse Citropol. Como ele é feito por um processo, como eu já comentei, que você pode mudar alguma questão ali no processo que você chega em produtos diferentes, a gente tem, por exemplo, silicone no mercado que tem uma baixa viscosidade, a gente tem já alguns com uma viscosidade intermediária. Então, a gente tem também o Citropol, né, que é dessa linha do policitronelol. A gente tem esse produto também com diversas viscosidades, para a gente poder substituir eles. Então, por exemplo, o Citropol 1A, ele pode ser utilizado em produtos sprayáveis, ele pode, então, sprayáveis, produtos que têm uma alta viscosidade, uma baixa viscosidade, né? Ele é bem fluido. O Citropol HA também, ele já começa a ter uma viscosidade um pouquinho mais elevada. O Citropol V5, no caso aqui, ele é nosso substituinte para o silicone volátil, que é um dos silicones mais utilizados no mercado. Eles podem ser aplicados para a pele, né, para cabelo. Então, na parte da pele, né, principalmente como emoliente, eles reduzem a formação de espuma no produto, eles têm um sensorial ótimo, você consegue utilizar em menores quantidades do que o silicone, para você ter um sensorial agradável. A gente tem também um baixo resíduo, quando você aplica ele já some muito rápido na pele também, ele não deixa um taque. No cabelo, então você também consegue aplicar esse tipo de produto. Ele aumenta o brilho, assim como o silicone, ele tem um índice de refração muito parecido com o silicone, então ele aumenta o brilho do cabelo, ele diminui o build-up, que muitas vezes o silicone também acaba causando, ele não tem essa questão. Quando eles são aplicados no cabelo também, eles ajudam a proteger mais contra calor, então se você vai fazer uma chapinha, você vai aquecer o cabelo de algum jeito, a fibra fica protegida por temperaturas mais elevadas também. A gente tem aqui no caso do Citropol F, ele é muito utilizado não só em fragrâncias, mas também tanto em skin quanto hair care, para você aumentar, para você intensificar a identidade olfativa dessa formulação que você tem. Ele consegue fixar a fragrância por muito mais tempo, então ele prolonga o tempo que você vai sentir a fragrância na pele utilizando esse produto aqui. A gente pode utilizar eles também em maquiagens, em produtos que têm uma pigmentação. Eles conseguem dispersar o pigmento muito mais fácil, em maiores cargas também, e deixar o pigmento muito mais homogêneo. Então, é uma aplicação que a gente já vem vendo também, já tem uma linha específica de pigmentos já pré-dispersos, em que a gente já conseguiu fazer testes e demonstrar que você fica com uma cor mais homogênea, com uma cor mais brilhante também, com filtros solares também, né? No caso, ele pode ajudar a deixar o filtro mais homogêneo, aumentar também o FPS dessa formulação. Então, são produtos muito versáteis que a gente consegue aplicar ele em todas as linhas de cosméticos que a gente tem no mercado. Perfeito. Anderson, e tem mais alguma informação que o P&D tem que saber? Principalmente, né, dessas questões aqui, né, como eu já comentei, de toda a aplicabilidade dele, a gente pode notar que, para o pessoal do P&D, eles são lipossolúveis, né, eles são oleosos, então, e você consegue aplicar ele na parte oleosa da formulação, né, consegue utilizar ele para dispersar muito bem os pigmentos, e é o mesmo procedimento para dispersar pigmento que você utiliza algum outro carreador. Em skincare, em hair care também, a mesma coisa quando você vai aplicar um silicone, você consegue substituir ele naquela fase que você já aplicaria esse produto. Você precisa, normalmente, assim, utilizar menores concentrações do policitronelol quando você compara ele com os silicones. Ou o petrolatum também, né, a vaselina, a gente tem, além disso também, alguns outros produtos que eles são substituintes também da vaselina, né, e diversos outros. E aí você utiliza ele da mesma forma. Você consegue diminuir a concentração de uso dele e consegue ter o mesmo benefício. Então são produtos muito versáteis e muito fáceis da gente aplicar. Não tem segredo. E para a gente encerrar aqui, o que o marketing tem que saber desse produto?
Bom, o marketing, eu acredito que ele pode explorar muito bem essa questão da sustentabilidade que o produto tem. Eu acredito que não só essa parte da performance dele, que é uma performance elevada, né? Ele tem um perfil sensorial muito mais rico, muito mais nobre do que os silicones que são normalmente utilizados no mercado. Você consegue também utilizar a menor quantidade, né? Principalmente a questão dele é essa questão sustentável. Muitas marcas, né, principalmente lá no exterior, e algumas aqui no Brasil já estão começando a utilizar os claims silicone free, PEG free, petrolatum free, né? Então você consegue substituir esse produto e ter um sensorial muito parecido. Você consegue explorar muito bem essa questão, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem um mercado que tem uma preocupação muito grande ambiental, né, com essa questão dos cosméticos, e hoje em dia os clientes estão se informando cada vez mais das matérias-primas. Então, a parte sustentável, né, que ele não prejudica a natureza, que ele é eco-friendly, principalmente. Eu acho que o marketing pode se apoiar bastante nisso. Anderson, obrigada pela tua participação aqui. Foi um prazer ter você em mais um projeto aqui com a gente e Sim, agradeço sim. de coração também a todos aí da Symbios e boa sorte para vocês no Innovation Challenge. Obrigado, viu, pela atenção, pela oportunidade de estar aqui de novo. Espero que a gente tenha outras oportunidades aí no futuro também, né, para a gente poder conversar um pouco mais e compartilhar mais informações também. A Symbios está aqui sempre para ajudar vocês. Quem tiver dúvidas, né, fico aqui à disposição. Pessoal, obrigada, Anderson, obrigada, Symbios, Obrigado. obrigada a cada um de vocês aqui que acompanha. Não esqueça, tem esse produto na vitrine do Innovation Challenge, na FC Cosmetic, de 13 a 15 de junho. Então, por favor, venha, tem mais informações lá para vocês. E, claro, nos vemos, então, nos outros projetos e na feira. Obrigada a todos, até lá. Tchau, tchau.